Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas de zoologia, né? Hoje nós vamos falar sobre a classe crustácea, nós já falamos sobre várias outras classes, né? E agora nós vamos falar sobre a crustácea. Os crustáceos, né, são basicamente aquáticos, né? Salvo pequenas exceções, a grande maioria nós temos esses indivíduos vivendo em ambientes úmidos, né? Bastante úmidos, né? Tá? Os crustáceos, então, são artrópodes, né? Então, filo dos artrópodos, que apresentam o exoesqueleto extremamente rígido, pois a cutícula de quitina é empregada de sais de cálcio, né? Então, neste caso, os crustáceos possuem um exoesqueleto muito mais rígido que o dos insetos, né? Alguns insetos até apresentam um exoesqueleto bastante rígido, mas os crustáceos apresentam o exoesqueleto muito mais rígido, bem rígido, primeiro por proteção, e isto eles acontecem como? Absorvendo sais de cálcio, tá? São animais predominantemente marinhos, existindo também espécies dulcícolas, salobras e até mesmo terrestres, né? Então, predominantemente marinhos, onde estão? Lá no mar, né? Água doce, dulcícolas, salobras. O que são águas salobras? São aquelas águas que não são nem marinhas nem doce. Ora elas têm um comportamento mais marinho, ora elas têm um comportamento mais doce, né? Normalmente nos mangues, nas restingas, né? Que pegam influência das águas marinhas e das águas doces. É uma mescla aí de conteúdos muito rica, né? Por sinal. E alguns deles terrestres, como eu falei para vocês. Então são representados por camarões, lagostas, siris, caranguejos, tatuzinho de jardim, que é a espécie terrestre, né? Aquele que a gente... Hoje em dia talvez vocês não vejam tanto, mas quando eu era pequeno e morava no interior do estado, a gente tinha nos quintais os tatuzinhos de jardim que ao tocar nele ele vira uma bolinha, né? Ele vira uma bolinha de para quê? Para se proteger contra o inimigo. Ele entendia que o nosso toque era toque de inimigo, né? A maioria das espécies apresenta vida livre, né? Então a grande maioria dos crustáceos possui vida livre, ou seja, podem se locomover, possuem pés, possuem patas, né, para a locomoção. Mas algumas espécies estão fixadas, possuem fixação. E alguns são até parasitas, né? Como por exemplo as cracas, né? Olha aqui as cracas, né? Isso aqui a gente vê na praia muito facilmente, né? Esses indivíduos, eles se fixam nas rochas, né? Podem ser sésseis, né? Presas às rochas, ou parasitas, podem se fixar em outros indivíduos, né? Em alguns outros animais também, né? Tá? Morfologia externa. O corpo dos crustáceos é dividido em cefalotórax, ou seja, cabeça e tórax unidos, ó. Cefalotórax, né? Então a cabeça e o tórax são unidos, tá? Cabeça e o tórax são unidos, por isso é chamado de cefalotórax, tá? E abdômen, e depois o abdômen, tudo para cá é abdômen. Então só tem duas partes. Nos insetos nós tínhamos três partes, né? Cabeça, tórax e abdômen. Aqui nós só temos duas. Por quê? Porque a cabeça e o tórax são unidas, então nós temos que lembrar disso, tá? Os crustáceos possuem cefalotórax. Não há um número definido de patas, mas os crustáceos superiores, então se nos insetos nós tínhamos sempre 3 pares de patas, né? Para a grande maioria deles, alguns insetos poderiam ter mais, né? Lembra das lacraias, né? Neste caso também os crustáceos não têm uma regra fixa, né? Porém alguns sempre vão possuir 5 pares de pata, que é uma média, né? Então, mas os crustáceos superiores, como camarão, caranguejo, siri,
possuem 5 pares de pata, bem desenvolvidas na região torácica ou decápodes, né? Olha aqui os urópodos, as antenas. Então aqui na região do tórax, né? Ou na região do torácica. Então tem as patas saindo dessa região toda aqui, tá? E aqui para trás não são patas, essas são patas, tá? Então aqui no caranguejo nós vemos também as patas saindo do tórax, né? Tá? Os pares de patas são chamados de periópodos, utilizados principalmente para a locomoção dos animais. Ou seja, olha aqui um camarão, né? Então nós temos aqui o cefalotórax com as patas, 1, 2, 3, 4, 5 pares de pata e mais uma pata aqui diferenciada. Nós temos o abdômen, aqui nós temos também internamente, a gente consegue ver os sistemas do aparelho digestivo, aparelho circulatório, os músculos ganglionares, o sistema nervoso, né? Todos esses sistemas a gente já estudou, então a gente já conceituou, então agora vocês conseguem olhar para isto e entender, porque a gente já viu estes sistemas, né? Tá? Em algumas espécies, o primeiro par de periópodos é transformado em pinça ou quela para apreensão de alimentos ou para defesa. Então, o primeiro par de patas é transformadas em pinças ou quelas, né? Tá? Para apreensão do alimento, que pode ser um outro indivíduo ou um resto de comida, e fixação ou até defesa, né? Então tenta pôr o seu dedo na garra de um caranguejo aqui para ver o que vai acontecer, né? Tem caranguejos que tem umas quelas, né? Umas pinças ou um par de primeiros periópodos extremamente modificado, imenso, grande, com muita força, capaz de cortar uma mão ou um dedo de um indivíduo, né? Tá? Apresentam também um número variável de apêndices localizados no abdômen. Então, o abdômen varia, né? De acordo com cada espécie, chamados de pleópodos, destinados principalmente à natação. Tá? Então, volta aqui. Os pleópodos, eles se locomovem e fazem com que o indivíduo nade, tenha mobilidade, tá? E variam de acordo com a espécie. No final do abdômen, encontra-se um leque caudal, né? Então, estamos vendo aqui o leque caudal, né? Formado pelo teston, pelo eudópodio, né? O exopódio, endopódio, né? Então, telson, o que contém um último par de patas, os urópodos relacionados com a reprodução, né? Então, aqui um exemplo então, de vários animais da classe crustácea, né? Tá? Então, neste leque, nós temos principalmente o telson, certo? O endopódio e o exopódio. O endopódio está no meio, exopódios estão nas partes de fora, né? São os urópodos, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, os urópodos, certo? Que é esta parte final do crustáceo, né? Serve para acasalamento, serve para reprodução, né? Tá? Chamado também de leque caudal, né? São animais tetráceros, ou seja, apresentam 2 pares de antenas, né? Então, como nos insetos, os crustáceos possuem olhos compostos, formados por unidades menores, chamados omatídeos, relacionados com a formação de imagens, né? Então, nós temos os olhos, são compostos formados por omatídeos. Lembra que nos insetos eles tinham milhares de omatídeos, então que os insetos viam várias imagens ao mesmo tempo, né? Tá? Sem contar a curvatura e a posição dos olhos que permite com que eles aumentem o seu campo visual. A mesma coisa acontece nos insetos.
E nos crustáceos é interessante, por isso que eles são tetráceros, eles têm 2 pares de antena, não só um par de antena, mas eles têm 2. Nos insetos, os insetos têm um par de antena e os crustáceos têm 2. Então, 2 pares de antenas, as pinças ou as quelas, né? Os periópodos. Então, pinças ou quelas são os periópodos transformados, o primeiro par de periópodo transformado, os pleiópodes, né, que são as partes do abdômen, que possui como se fosse um pezinho, mas não é um pezinho, é mais uma pequena cauda para natação, né, olhos compostos, cefalotórax, abdômen, o telso, os urópodes, que são partes, então, da estrutura de reprodução dos crustáceos, né? Tá? E dessa forma, então, a gente consegue ter aí uma visualização de todas as estruturas externas dos crustáceos, que, de acordo com cada espécie, vai sofrer um tipo de adaptação e formação. Então, vamos falar dessa morfologia e fisiologia interna. Então, a gente já viu todos os sistemas, né? A gente já viu, foi vendo ao longo do curso, e agora nós vamos ver como é que é o sistema digestório dos crustáceos. Então, primeira coisa, é completo. Por que é completo? Lembrar, por que um sistema digestório é completo? Porque começa com a boca e termina com o ânus. Então, quando temos boca e temos ânus, é dito completo. Passa por esôfago, né? Passa por um estômago, passa por um intestino e chega até o ânus, tá? Então, iniciando-se pela boca ventral, segue para o esôfago, que se abre no estômago. O alimento é triturado pelas mandíbulas e levado para o estômago, onde sofre ação de enzimas digestivas, produzidas por glândulas denominadas hepatopâncreas. A gente já viu isso, né? Então, sistema completo: boca, esôfago, estômago, intestino e ânus, né? Então, de acordo com essas estruturas, o alimento vai sendo transformado. Às vezes ele é quebrado, triturado, e depois ele sofre a degradação pela ação de enzimas, né? Tá, gente? Vocês têm que lembrar lá, rever as enzimas, né? Qual a função das enzimas? Que é a quebra química do alimento, tá? Certo? A digestão é, portanto, extracelular, ou seja, não acontece dentro da célula, né? Acontece nos espaços intercelulares, né? E ali sofre, então, uma ação enzimática, uma ação química. E aí, então, disponibiliza os nutrientes para que sejam absorvidos pela célula e se transformem em energia para gerar força, energia, alimento, né? Esse alimento é transformado em energia química para os animais, para os insetos e para os crustáceos, nesse caso, e para os indivíduos de forma geral. Então, os nutrientes são absorvidos no intestino, né? Então, para isso que serve o intestino. E os restos são eliminados pelo ânus, né? Então, vamos lá. Nós entramos pela boca, né? Nós temos um esôfago, então, aqui nós temos vários sistemas, né? Então, estômago, né? Aí nós temos o intestino e o ânus, certo? Ok? E aqui no hepatopâncreas são produzidas enzimas, que é a glândula digestiva, que vai digerir o alimento, né? Lembra a função do pâncreas? Né? Então, olha lá, boca passa pelo esôfago, depois vai para o estômago, depois vai para o intestino, né, por hepatopâncreas, intestino, e depois chega até o ânus, né? Então, aqui nós temos o gânglio cerebral também, já vamos falar sobre o gânglio cerebral, nós vamos falar sobre a glândula verde, né, que retém restos de alimentos dos crustáceos.
temos os gânglios nervosos que saem do gânglio cerebral, nós temos as gônadas, que são responsáveis pela produção dos gametas masculinos ou femininos, temos o sistema circulatório pelo coração, né? Temos o poro genital, tem o intestino, né? Já falei para vocês, vasos sanguíneos. Então, aqui nós temos alguns sistemas e algumas estruturas dos insetos, dos crustáceos. Então, com isso, vocês conseguem perceber que os crustáceos têm um sistema, agora olhando para a parte digestiva, digestório completo, né? Tá? Então, vamos lá. Uma antena de um crustáceo, né? Certo? O cefalotórax com 13 segmentos, né? Uma carapaça, um abdômen com 6 segmentos, o telson, que é aquela parte do leque caudal, que é a parte mediana, os urópodes, né? Que são as laterais, os pleópodes, que eu falei para vocês que parecem umas pernas, mas não são pernas, permitem a movimentação para a natação dos crustáceos, né? Então, apêndices natatórios, né? Os apêndices ambulatórios, que são as patas, né? Para que o crustáceo consiga se locomover, né? Tem o quelípode, primeiro apêndice ambulatorial, que se transforma em pinça ou quela, por isso quelípede, né? O quelípodo. Aí cada autor vai apresentar de alguma forma, né? Percebam, lembrem que eu não estou sendo rígido, porque cada autor de alguma universidade vai seguir uma forma de apresentar estes nomes ou estes conceitos, tá? Aí nós temos aqui também outros elementos, como mandíbula, maxila, maxilípedes, que servem para quê? Para a digestão do alimento, né? Para a transformação do alimento. Antênula, né? Que é a segunda parte de antena. Então temos antena, temos os olhos, temos o rostro, que protege em alguns crustáceos, protege os olhos, né? Tá? Então essa é uma estrutura geral dos crustáceos. E o sistema respiratório? Então, a respiração é branquial. Então, possui brânquios, né? Na maioria dos crustáceos, sendo brânquios ramificações laterais, finas e achatadas, situadas nas bases das patas. Então, passa pelo corpo e passa pelas patas. E ali nós temos esse sistema, então, de respiração. Não tem nariz, tem brânquios. As brânquias são protegidas pelo exoesqueleto e nelas existem câmaras, como nos caranguejos, que se enchem de água, permitindo que saiam temporariamente do meio aquático. Então, se um animal é aquático, por exemplo, um peixe se sair da água, ele vai morrer, certo? Porque o meio de vida dele é aquático. Já os crustáceos, eles podem sair da água porque eles têm sempre as câmaras braquiais enchidas ou preenchidas de água, que permite então que haja uma troca de gases e mantenha por um período estes animais fora do meio aquático, que facilite com que eles respirem, né? Então, se a gente vai à praia à noite, a gente vê os sirizinhos lá correndo pela praia, alguns insetos, alguns crustáceos que quando vem a onda do mar saem de dentro da areia, mas daí imediatamente querem voltar para dentro da areia, e se a gente tirá-los da areia, eles ainda ficam um período vivos, né? Por quê? Porque eles possuem um reservatório de água que permite que haja as trocas gasosas, né? Que permite com que eles consigam respirar por suas câmaras braquiais, né? Então, esse sistema respiratório, além das câmaras, os crustáceos possuem canais sanguíneos pelos quais ocorre a troca de gases respiratórios. Sim,
Os crustáceos possuem sangue, não é um sangue vermelho, é um outro tipo de sangue, tá? Mas que tem a função de trocas gasosas, né? Então, alguns crustáceos microscópicos podem respirar pela pele, então daí a respiração é cutânea, não é mais respiração branquial, né? Mas vamos ver aqui então, nós temos um estômago duplo, um coração, um vaso sanguíneo, um intestino, né? Tudo isso a gente já viu. Tem também fígado, tem os gânglios aqui, ó, que lembra? Vem do cérebro e formam um sistema nervoso ganglionar, um esôfago, as peças bucais, né? Um cordão nervoso central, né? Que une todos os gânglios. E nós temos aqui nas patas, então, o sistema gangliar, né? O ganglionar, que faz com que os crustáceos respirem, ou permite a respiração nos crustáceos, né? Sistema circulatório, a circulação, como nos demais, não confundam respiratório, que é ganglionar, né? Certo? Branquial, com o circulatório, que é aberta, formada por um coração dorsal, de onde partem os vasos sanguíneos, que levam o sangue para todo o corpo. Então ela é aberta, possui um coração. Este sangue sai dos vasos e atinge também as lacunas, daí a denominação aberta, tá? Então, na carapaça e no coração, né? Então nós temos o coração aqui, e da onde sai então todo o sistema de veias, né? Vamos dizer assim, de vasos, que transportam o sangue para todo o corpo do animal, e aí faz com que haja as trocas gasosas, permitindo então a circulação e a remoção de gases, né? Tá? Possui hemocianina, então isso vocês têm que lembrar, memorizar. Crustáceos possuem hemocianina, que é um pigmento respiratório, né? Dissolvido no plasma. O que era plasma? Plasma é aquele líquido que circula dentro dos vasos, né? No sistema circulatório. Então tem um pigmento ali nos humanos, alguns animais, nós temos a hemoglobina, aqui nós temos a hemocianina, né, que é outro pigmento. Razão pelo qual o sangue apresenta uma leve tonalidade azul. Então, como eu falei, o sangue dos crustáceos não é vermelho, e sim leve tonalidade azul, né? Por quê? Porque possui este pigmento chamado hemocianina, tá? Então, aqui nós temos o coração e os vários vasos que circulam e que vão para todas as partes do corpo do crustáceo, permitindo então que haja circulação, a troca de gases para a respiração, né, do animal, do crustáceo, né? E esse sangue ele é mais ou menos azulado, né? E o sistema escrotor? Agora vocês vão entender alguma coisa. Já ouviram ou foram xingados, ou ouviram alguém ser xingado, ô cabeça de camarão, né? Por quê? Porque o sistema escritor está lá na cabeça, né? Os crustáceos excretam por estruturas localizadas na cabeça, então o excremento, o resíduo de todo o processo de alimentação dos crustáceos permanece na cabeça. Então a gente não pode comer a cabeça do camarão, né? A gente não pode comer, a gente tem que tirar essas partes dos crustáceos para comer, porque senão a gente está comendo lixo, a gente está comendo excremento, né? Tá? E fica próxima às antenas. São as chamadas glândulas verdes ou antenais, né? Resíduos orgânicos, amônia principalmente, presente no sangue, são retirados e eliminados por dutos que se abrem na base ventral das antenas. Então vamos voltar aqui para frente, onde eu mostro para vocês as glândulas verdes, né? Tá? Que está na cabeça do crustáceo, e ali fica então
os resíduos de excremento do crustáceo, tá? Então, principalmente amônia, né? Amônia formada de nitrogênio, muito nitrogênio. Então, não se come a cabeça do camarão, tá? Ok? Então, novamente, esta figura que eu já passei para vocês. Aqui, novamente, outras figuras mostrando as outras partes do camarão. Percebam os dois pares de antena, tá? O cefalotórax, as patas, né? As quelas, né? Os telsons com os urópodos, o abdômen, né? O sistema interno do animal, com a boca, estômago, esôfago, intestino e ânus, né? Então, o sistema circulatório, coração, o sistema braquial de respiração, que vai pelas patas, tá? Certo? Então, dessa forma, a gente memoriza, revê todas as estruturas dos crustáceos, tá certo? E o sistema nervoso? O sistema nervoso, já mostrei para vocês que ele é ganglionar ventral, está no ventre, não está no dorso, está no ventre, tá? Pois é formado por um par de cordões nervosos localizados ao longo do corpo, né? Então, lá do cérebro saem gânglios que percorrem todo o corpo, levando informações neurais pela parte ventral, ventre, dorso, tá? Não é pela parte dorsal. Na região anterior, vários gânglios fundidos formam o cérebro. Então, aqui no cérebro, na verdade, são vários gânglios que se fundiram e formaram um aglomeradinho ali, né? Que se comunica com os cordões ventrais, e estes, por sua vez, emitem prolongamentos aos músculos e as estruturas sensoriais, como antenas, olhos e pelos sensitivos, tá? Então, emitem prolongamentos aos músculos e as estruturas sensoriais. Então, estão conectados com os músculos e com as estruturas sensoriais, aqueles pelos que permitem com que o crustáceo perceba nuances na mudança do seu sistema, do seu clima ou do seu meio ambiente, né? Tá? Como antenas, olhos e pelos sensitivos. Então, as antenas, os olhos também possuem essa função de sentir o meio ambiente, né? E ao sentir o meio ambiente, com a informação unida aos músculos e aos gânglios, o animal percebe o seu meio ambiente, tá? Apresentam órgãos de equilíbrio denominados estatocistos, localizados nas bases das antenas, havendo ainda órgãos táteis e olfativos na região bucal e nas antenas. Então, tem órgãos de equilíbrio, que são os estatocistos, que estão próximos das antenas, que faz com que o crustáceo mantenha o seu equilíbrio, né? Tá? Localizado na base das antenas. Também há órgãos táteis que permitem com que ele tateie o meio ambiente, né? Seja na água, seja no ar, seja onde for. Ele percebe o meio ambiente olfativo, né? Na região bucal e nas antenas. A maior parte do corpo é sensível ao toque. Então, tocou, lembra que eu falei para vocês do tatuzinho do jardim? Tocava no tatuzinho do jardim, ele se recolhia, porque ele sentia o toque, sentia a pressão do toque. E isso também acontece com os grandes crustáceos. Se a gente for na praia tentar caçar siri e a gente tocar no cefalotórax ou na carapaça do siri, ele vai se encolher, ou ele vai tentar nos atacar se ele estiver quelas, né? E em algumas partes há muitos pelos táteis, projeções delicadas da cutícula, onde contém fibras ligadas aos nervos sensitivos. Então, pela percepção dos pelos, eles mandam informação aos neurônios, né, que no caso não é neurônios, mas gânglios, né, que é o sistema nervoso, o sistema muscular, e faz com que o animal se contraia ou reaja ou caminhe, isso tudo por meio dos pelos táteis, né, tá?
Então, fibras ligadas aos nervos sensitivos. Projeções delicadas da cutícula, né? Novamente aqui esta mesma imagem. Então essa imagem tem que ficar na cabeça de vocês. Aqui nós temos o sistema digestório, sistema circulatório, sistema reprodutivo, sistema nervoso, né? Ok? Então gravar bem esta imagem e de preferência fixá-la bem na parede de vocês para vocês lembrarem destes detalhes, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.